Gente, vou beber água, porque beber Campari tem dado muita confusão. Enquanto eu bebo minha água, roda a vinheta que tem um assunto sobre Campari aqui hoje. Então, minha gente, tá rolando uma confusão nessa internet de meu Deus. Vocês já ouviram falar do cara do Campari? Me conta aí se você é da turma do Campari ou da turma da Breja. Você não tá entendendo o que eu tô te falando? Então eu vou te contar o que tá acontecendo. O negócio é o seguinte. Tem um coach aí, que eu não vou citar o nome dele, porque, né, ele anda ameaçando mulheres. E eu não quero ter que me aborrecer com isso, mas eu venho trazer esse assunto aqui pra gente falar sobre rejeição, decepção, mal trabalhado, o que que dá isso. Contando assim muito por baixo, porque se você digitar Campari aí na internet, você vai encontrar 1000 vídeos explicando pra você o que aconteceu, tá? Existe um cara aí na internet que ele é coaching de homens que são até um pouco caricatos, ali aquela filosofia dele, e que fala sobre como homens têm que ser para serem homens de verdade e que tipos de mulheres são mulheres de verdade. Sabe aquele papo que categoriza pessoas em comportamentos machistas e estereotipados? É bem nessa linha que a coisa aconteceu. E aí ele conta uma história de que ele estava numa balada e uma menina chegou para ele e perguntou se ele queria tomar uma breja. Para quem é de outros estados, não é de São Paulo, ou estados que se fala breja, é uma cerveja. Ele disse, não, estou tomando o meu Campari. E a menina insistiu um pouquinho, não, toma uma cerveja comigo. Ou seja, a menina estava afim de ficar com ele. E aí ele usou a analogia desse acontecimento para dizer que isso é comportamento de mulher que está tentando moldar o comportamento dele e que é o tipo de mulher para quem a gente tem que fugir. Os caras lá que seguem ele tem que fugir. E se ele tá certo ou tá errado, isso não tá nem em discussão, né? Porque, pelo amor de Deus, é um esforço para gostar de mulher e não precisa, a gente não precisa gostar de tudo, tá? Inclusive. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Existem pessoas que elas passam por decepções, rejeições, principalmente os homens. Como a maioria do meu público é feminino, vamos aqui conversar com vocês. Mas se você é homem e está me assistindo e não é esse tipo de homem, porque se você me segue, você é um tipo de homem mais bacaninha, comenta aqui embaixo a sua opinião, que a opinião masculina é mais importante ainda nessa hora. O que acontece? Geralmente na adolescência, tá? A gente está falando aqui sobre homens porque eu estou usando o exemplo de um assunto que está rolando para trazer essa analogia, mas não precisa se ater muito ao gênero não, tá? Estou falando para pessoas como um todo. Em geral, isso afeta mais os meninos por conta da estrutura social machista, que os homens são muito pouco preparados para lidar com decepções, né? Porque tem aquela mentirinha da sociedade de colocar os homens em um pedestal, eles não se prepararem para serem criticados, rejeitados, comparados, e mulher lida com isso desde que nasceu, né? Desde pequenininha, fecha a perna, que senão você vai ser chamada de sem vergonha, não anda descabelada, não pode isso, não pode aquilo. Então a mulher já lida com crítica e rejeição desde pequena, mas tem as suas exceções aí, como toda regra, enfim. E aí vamos lá, né? O que faz as pessoas lidarem com as coisas de uma forma tão enrijecida e criarem certezas tão absurdas sobre as coisas e vestirem armaduras tão problemáticas? Vamos analisar, acredito eu, um achismo meu, tá? Quero ressaltar isso aqui. Que esse rapaz e os caras que o seguem passaram por situações onde na adolescência ali, no início da vida afetiva, onde a gente tem aquelas inseguranças da juventude, esse rapaz pode ter sofrido alguma decepção amorosa ou algum tipo de rejeição vindo de uma menininha ali que ele estava interessado. Se não ele, a maioria dos caras que o seguem, né? Inventaram agora esse negócio de red pill, é uma série de coisas que, ai, preguiça de lidar. O
que acontece quando a gente sofre uma grande decepção e uma grande rejeição e a gente não olha para isso? Por que é tão importante olhar para a decepção, olhar para a rejeição? Porque a gente tenta fazer aquela coisa do sair por cima, né? Ninguém quer se sentir rejeitado, ninguém quer sofrer decepção, porque a gente liga o botãozinho da humilhação dentro, né? E quando a gente liga esse botãozinho, a gente não quer que ninguém perceba que a gente passou ali de otário, que é o que as pessoas dizem, né? Então a gente coloca armaduras muito rígidas e de conceitos muito arrogantes e muito prepotentes e cria ali um monte de coisas para desqualificar o fruto do nosso medo da rejeição. Nesse caso do cara do Campari, a figura feminina. Cria-se protocolos, regras que são inventadas ou agrupadas ali que já existem socialmente e de coisas parecidas, e a gente cria uma armadura para esconder todo esse medo, toda essa fragilidade e essa sensação de humilhação. Então aí que as pessoas se tornam arrogantes, aí que as pessoas se tornam agressivas, aí que as pessoas se tornam preconceituosas, porque é uma forma delas não deixarem que o outro veja o quanto elas estão fragilizadas e com medo de serem novamente rejeitadas ou sofrerem decepções. Um grande exemplo disso também foi a Carol Conká no BBB, que teve aquele comportamento agressivo, e aí depois foi se tratar e foi entendendo onde moravam as raízes da rejeição dela, que deram origem a um comportamento desajustado, né? E aí, meus amores, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente sofre uma dor, uma decepção, uma rejeição, a gente tem que olhar para isso, trabalhar isso, entender por que aquilo fragilizou a gente. Será que conectou com uma dor da infância? Será que a gente estava numa época e numa fase em que a gente era muito jovem e a opinião do outro ainda era muito importante? Até porque, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre rejeição. Vocês já pararam para pensar que a rejeição, ela é uma percepção nossa sobre a recusa de alguém? Vou dar um exemplo. Se está na balada, aí chega um menino, né, ou uma menina, enfim, você chega em alguém. E aí a pessoa vira para você e diz assim, você diz, eu tô a fim de ficar com você, você é muito bonito. Ou muito bonita. E a pessoa responde, não dá, não, obrigada, eu tenho namorado, eu tenho namorada. Você pode reagir isso de duas formas básicas, tá? Você pode entender que a pessoa apenas te deu uma informação de que ela tem um relacionamento monogâmico, que ela não está aberta a outras relações, porque ela é fiel ao relacionamento dela, tá tudo bem. Ou você pode criar fantasias na sua cabeça de que a pessoa inventou isso para te rejeitar, que ela tá te julgando e que os outros viram, você passar vergonha e e isso virar um monstro de 7 cabeças e você, né, você ou alguma pessoa, enfim, pode usar uma ferramenta de querer sair por cima porque se sentiu rejeitado, porque se sentiu humilhado. E aí que a gente cai no cara do Campari, né? Porque essas armaduras muito esdrúxulas e mal estruturadas e exageradas e excessivamente rígidas só mostra para a maioria das pessoas o quanto de fragilidade e insegurança habita ali. O quanto de trauma e medo e usar o caminho mais fácil, que é o da arrogância, numa falsa tentativa de se proteger. Usar uma máscara de proteção, de superioridade e posição de julgamento, né? Porque ele julga, ele escolhe, ele decide, ele tem um protocolo, ele tem uma cartilha do que é mulher para namorar, do que não é mulher para namorar, do que é mulher que domina o homem e molda o comportamento do homem e o que não é. Então, assim, o que essa pessoa conseguiu? Essa pessoa conseguiu ficar naquele arquétipo que a gente chama de bobo da corte, né? Que tá todo mundo batendo palma, ele tinha muitas pessoas que o seguiam, que aplaudiam o que ele fazia. E, gente, nessa internet de meu Deus, você pode falar qualquer absurdo que sempre vai ter um grupo te aplaudindo, né? Porque tem gente para acreditar em qualquer coisa, geralmente
todo mundo já passou por tudo. Então, caras que passaram pela mesma situação que ele, não trabalharam a situação, se identificaram com ele e também não estavam dispostos a olhar para a dor, a olhar para a rejeição, entender o porquê e se libertar disso para serem pessoas melhores, escolheram o mesmo caminho que ele, que é o caminho mais fácil de criar essa armadura esdrúxula que em algum momento foi ridicularizada. Porque, de fato, é ridículo, né? Por que, ai não, eu estou tomando o meu Campari, que é moldar o meu comportamento? Cara, não, às vezes é só, olha, eu gosto de tomar Campari, você gosta de tomar cerveja, a gente pode tomar junto e conversar? Tava resolvido, né? Ou assim, ó, quando eu terminar meu Campari, eu tomo a cerveja com você, pode ser? Provavelmente a menina diria sim, pode ser. Só que ele estava tão preso, tão engessado no trauma da rejeição e da decepção lá de trás, e estava tão cego por essa máscara que turvou a visão dele para a realidade, que ele teve uma reação exagerada, desnecessária, que expôs ele ao ridículo, porque ele achou que ele estava fazendo uma coisa incrível e que ele estava sendo maravilhoso, não posso falar palavrão aqui, que ele estava sendo maravilhoso e tal, mas no fundo estava fazendo o papel ridículo. Não é porque o bobo da corte está fazendo palhaçada, que ele é próximo ao rei, que ele não está fazendo um papel de idiota. A gente precisa pensar nisso, tá? Então, é muito mais inteligente, muito mais poderoso, muito mais potente, muito mais eficaz e muito mais eficiente quando a gente sente a dor da rejeição, passa por uma decepção, a gente olhar aquilo e falar, eu fui mesmo rejeitado. Ou será que eu não fui? Eu estou sentindo que eu fui rejeitado. Então, o que faz eu sentir essa rejeição tão forte? Putz, eu realmente fui enganado, que decepção absurda, que comportamento eu tive, que ação eu tive que me permitiu passar por esse tipo de coisa. O que eu posso trabalhar em mim para evitar passar novamente por essa dor? Ao invés de usar uma armadura, fazer papel de bobo da corte, criar um protocolo alucinado e jogar a responsabilidade para o outro. Mas e você? Como é que você está lidando com a sensação da rejeição e como você lida com as suas decepções? Você está fingindo que está tudo bem quando na verdade você está destruído? Ou você está trabalhando isso? Se você estiver a fim de trabalhar isso, mas você não sabe como, porque a única ferramenta que você recebeu na vida foram esses exemplos de pessoas que vestem armaduras para fingir que estão bem, mas acaba causando no entorno uma sensação de vergonha alheia porque está fazendo papel de bobo da corte, deixa eu te contar. O número de contato está na descrição do vídeo, tá? Você pode agendar uma consulta. Tarô é autoconhecimento, é crescimento pessoal, é desenvolvimento pessoal. Eu posso te auxiliar, te ajudar nesse processo. Você pode falar com a Roberta, minha assistente, ela vai agendar uma consulta para você e eu vou te ajudar, te orientar, te trazer outras ferramentas para que você possa trabalhar essas coisas ao invés de fazer papel do bobo da corte com o seu Campari. Luz e sorte, meus amores, até a próxima.